Fala TDAH, beleza? Eu sou Yuri Maia, do TDAH Descomplicado. E o que pode piorar o seu TDAH? Nós sabemos que o TDAH ele é um transtorno de origem predominantemente genética, ou seja, nasce com a pessoa e ao longo da vida você vai percebendo algumas dificuldades, alguns tropeços que a vida vai trazendo para você. Porém, existem fatores que podem ajudar o TDAH, como tratamento, como você se entender, como se você... a criança pequena que tem TDAH, os pais compreenderem melhor, estarem em uma escola inclusiva, por exemplo, tudo isso vai facilitando a vida do TDAH. Mas, será que existe alguma coisa que pode piorar o TDAH? E a resposta é sim, existe. Existem estudos recentes que demonstram que as pessoas que nascem com TDAH, ou seja, tem aquela predisposição genética, são muito estes sintomas são muito afetados pelo seu ambiente. O TDAH é um transtorno que ele aflora muito mais se tiver um ambiente que propicie isso. Por exemplo, já foi, inclusive, comprovado que crianças que crescem em lares instáveis, geralmente com pais separados ou geralmente com familiares que brigam muito entre si, e principalmente, se essa criança se percebe como parte do problema, se ela ouve os seus pais, por exemplo, brigando dentro do quarto, e eles falando que a culpa é sua que você não olha direito o menino, a culpa é sua que você não dá educação, qualquer coisa desse tipo, isso realmente é um fator que pioram os sintomas. Quando a criança está num ambiente conflituoso, tudo tem a ver com o ambiente, tudo passa pelo ambiente. E principalmente quando ela se sente parte, culpa desse problema todo. Ou seja, estar nesse ambiente faz com que a criança possa desenvolver, inclusive, comorbidades importantes, como depressão, mesmo que infantil, desenvolver o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante. Também pode ocasionar o transtorno de conduta mais pra frente, lá na adolescência. Geralmente acontece isso, quando você tem um transtorno de oposição que ele não é bem identificado e que os pais, ao invés de darem amor, ao invés de compreenderem, saberem como lidar e compreender aquela criança que despertou o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, eles acabam sendo mais severos com a criança, dando ainda mais castigo, sendo ainda mais repressores. E essa criança ela vai ter duas saídas. Ou ela vai se fechar de vez, vai virar uma criança que vai ter uma autoestima extremamente abalada, ela não vai conseguir se expressar ao longo da sua vida, vai viver com esse trauma, ou então ela pode se rebelar, ela pode querer descontar em tudo, em todos, ela vai querer realmente não seguir ordem de ninguém, ela pode desenvolver um comportamento bastante arredio, tá? Então é muito importante que você entenda que o TDAH ele precisa ser muito bem tratado, ele não pode ter conflito entre o pai e a mãe, às vezes a mãe quer fazer o tratamento, isso eu percebo, tá? Nas minhas próprias redes sociais, a mãe quer fazer o tratamento, ela quer entender melhor o TDAH e geralmente os pais acham que é falta de palmada, comigo aconteceu a mesma coisa, mas é aquilo, né? Há 30, 40, 50 anos atrás, a vida era outra, o mundo era outro. E hoje em dia não dá mais para você ignorar o TDAH como se fosse só falta de chinelada ou qualquer absurdo desse. Isso não cabe mais agora em 2022. Então, trate o TDAH. Se você não tratar, se você ignorar os sinais, ou se você não conduzir os conflitos que você já está presenciando, se o seu filho já está apresentando o quadro do TOD, ou mesmo do transtorno de conduta, leve na terapia, leve no médico e procure dar uma condução adequada nesse caso, ok? Então sim, se você não tomar cuidado, se você não souber conduzir, o TDAH pode piorar.